Boa tarde, é com muita honra que o Conselho Regional de Economia dá início à Semana da Mulher, onde abordaremos o protagonismo da mulher no enfrentamento da crise financeira. A Comissão de Valorização do Profissional do Conselho de Economia preparou 3 dias de debates, onde exporemos assuntos de muito interesse para as mulheres do estado do Amazonas e do Brasil, né? E hoje nós temos convidados especiais, a Marcela Vieira, uma educadora popular, especialista em gestão de projetos, economista, atuando na economia solidária. E a outra colega é a Kércia Preda Kamanashi, economista formada pela Universidade Católica de Goiás, mestre em economia aplicada, atual presidente do Conselho Regional de Goiás, tá? Do Conselho Regional de Economia de Goiás, que irá abordar e falar das experiências, da importância do exercício profissional, desse protagonismo, né, da mulher no enfrentamento da crise. Sejam bem-vindas, vou estender a palavra para cada uma delas, falar durante 20 minutos, e aí teremos uma conversa informal, né, onde será feito alguns questionamentos, algumas respostas, e a experiência delas, e espero que todos vocês participem e gostem desse evento. Por favor, Kércia, você pode começar a se apresentar para o nosso telespectador, nosso público, tá? Boa tarde, pessoal. Eu quero, em nome do Altamir, agradecer aí o convite do Conselho da Amazonas para estar aqui nessa data tão importante, né, que é o Dia da Mulher, e fazendo essa integração, né, do sistema Corecon Goiás com Corecon Amazonas. Isso também é muito importante, né, essa conexão entre os conselhos. Queridos, pessoas que estão nos acompanhando aí, né, sejam bem-vindos a essa live, esse momento tão importante de debates que vamos fazer, né. Hoje o primeiro dia, depois vocês terão as sequências aí de mais 2 dias, né, discutindo de fato o papel da mulher e a importância disso. Bom, falar, né, sobre o protagonismo da mulher no enfrentamento da crise, acho que antes disso a gente precisa fazer memória, né, memória da data, entender essa caminhada que nós fizemos, que já foi feito, né, por várias mulheres, várias conquistas, e entender como nós podemos estar ajudando, né, como a mulher, ela contribui aí nos momentos de crise. Também somos uma das mais afetadas, né, em termos de trabalho, e a crise sanitária que nós passamos do Covid, ele deixou bem evidente isso, né, o quanto a mulher, ela é afetada no momento de crise, porque ela não tem apenas o trabalho fora de casa, o trabalho formal, né, nós temos também a questão do trabalho doméstico. Mas vamos lá, né, pensar no dia, o porquê de comemorar essa data, qual foi o que aconteceu, né, o pontapé, vamos dizer assim, o pontapé inicial, para que, de fato, as mulheres passassem a ter um pouco mais de evidência, né, começasse a se pensar no papel da mulher, na verdade, porque não foi conquistas rápidas, né, foi todo um processo. Então, ocorre que lá em Nova York, a morte de 130 tecelãs que foram carbonizadas. E o que elas queriam, né? Elas estavam nada mais, nada menos que reivindicando melhores condições de trabalho, uma jornada de trabalho reduzida, porque trabalhava-se 16 horas, e elas estavam fazendo a solicitação de reduzir para 10 horas de trabalho, uma equidade salarial, onde os seus colegas, né, elas ganhavam mais do que elas, e de uma forma muito trágica, né, elas foram desumanas, trágica não, né, desumano mesmo,
elas foram carbonizadas por uma reivindicação. Então, isso gerou muito impacto, porém, não foi, gerou impacto, mas não foi a data em si, neste ano, que, de fato, foi decretado, oficializado, essa data do dia 8 de março, em comemoração ao Dia da Mulher. Mas sim, em 1975, quando a ONU, ela, de fato, oficializou. E qual que é a importância, né, dessa data? É de discutir o papel da mulher na sociedade atual. Nós ainda temos muito, a gente conquistou muita coisa, conquistamos muito direito, mas ainda temos muito a conquistar, né? Apesar de estarmos em pleno século XXI, acontecem situações desagradáveis ainda quando se fala de mulher. Então, tem um ponto, eu achei uma curiosidade que casa bem com um assunto que vamos abordar, né, sobre o protagonismo da mulher, enfrentamento da crise, um caso do Brasil específico, né, duas curiosidades. Primeiro, a questão do voto, né, que a gente só conquistou o direito de votar e serem eleitas a cargos no Executivo e Legislativo em 1932, e o que mais me chamou a atenção, que em 1962, né, as mulheres casadas, até essa data, anterior a essa data, as mulheres casadas, elas precisavam da autorização do marido para trabalhar fora de casa. Então, isso, o que a gente, assim, 62 é uma data muito próximo, né, dos tempos de hoje. Então, pensar que naquela época, as mulheres, para trabalhar fora de casa, as casadas, elas precisavam de autorização. Então, o Código Civil de 1916, né, as mulheres eram consideradas incapazes. E o que a gente vê hoje na sociedade atual, né? As mulheres trabalhando até para ajudar em casa, né? A renda de casa. Hoje, com esse processo de inflação que nós vivemos, nem sempre uma pessoa apenas trabalhando consegue bancar, né, as despesas que se tem. Então, a partir dessa data, então, marca-se um ponto principal, né? Eu falo que, de fato, foi muito importante isso para a mulher ter essa liberdade, de fato, de trabalhar, de ter a sua renda, né? Bom, o IBGE nos traz um dado que as mulheres, pessoas acima de 25 anos, 23,5%, né, bom, nesses dados, as mulheres, né, possuem 23,5% das mulheres, elas têm titulação de nível superior, e os homens ficam apenas com 20,7%. O que a gente percebe, né, que as mulheres, elas tendem também a se preparar mais, né, se qualificar melhor para estar no mercado de trabalho. Então, a gente vê uma qualificação em termos de estudo, de se preocupar, porém, né, os salários ainda, eles permanecem menor, mesmo nós mulheres buscando uma qualificação maior, né, e aí dentro de uma empresa, né, que precisa de diversas pessoas, às vezes a gente está fazendo as mesmas funções, ajudando de forma geral, o contexto da economia girar e tendo um retorno financeiro menor deste trabalho que a gente está executando. Um outro ponto curioso é que 34,4 milhões de mulheres, elas são responsáveis financeiramente pelos domicílios, né? Então, são responsáveis aí pela cuidar da casa, todas as despesas, né, que se tem enquanto família ali, núcleo. Esse dado, né,
43% dessas mulheres que são chefes de domicílio, elas vivem como casal, elas vivem casadas, elas não são mulheres solteiras, né, que tem que ser chefe de família. Então, a gente vê que, de fato, hoje em dia, existe, né, essa, como é que eu vou dizer? Hoje em dia, precisa-se desse conjunto, na verdade, né, justamente do homem e da mulher, enquanto casal, né, seja lá de que forma for, desse conjunto do trabalho, justamente para tentar se manter, né. Bom, e a gente chega nesse ponto, né, da questão do próprio enfrentamento da crise financeira que se tem. Olhando os dados que nós temos da economia brasileira, a gente viu que nos últimos anos, né, justamente por conta dessa pandemia do coronavírus, um pouco antes também, 2019, as coisas estavam caminhando, mas a gente não pode dizer que a gente estava num cenário ideal, né? Mas com a crise sanitária que nós passamos, as coisas se agravaram mais ainda. Então, as pessoas perderam renda. A inflação foi a um nível exorbitante, né? Gente, não, para o nosso tempo de agora, pós-plano real, porque a gente já havia passado por, vamos dizer assim, inflações piores, né? Mas a gente chega a um número de 2 dígitos, né? 10,6 em 10,06, né? Em 2021, com uma taxa de desemprego elevado. Então, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu renda. Então, precisou criar alternativas para manter a renda. E aí, nesse ponto, a gente vê que as mulheres, elas, de fato, elas conseguem pensar alternativas diferentes para se obter renda, né? Então, as mulheres, elas vão para o trabalho manual, as mulheres, elas vão para algum trabalho de informalidade para poder tentar manter as condições de vida básicas, né, que a gente precisa. Então, de alguma forma, que seja de forma direta ou indiretamente, a mulher, ela está ali fazendo com que o contexto econômico, ele gire, né, porque eu adquiro renda, consigo pagar as minhas, arcar com os meus compromissos que eu preciso, consequentemente, quando eu arco com algum compromisso, né, em contrapartida, do outro lado, ele também está recebendo renda. Então, o processo econômico, né, ele está girando. Então, a mulher, nesse sentido, dentro de num processo de crise, é a que mais é afetada, sobretudo porque existem várias pesquisas que falam sobre isso, são as primeiras a perder a questão do emprego. Nessa crise do coronavírus, ela teve que lidar não apenas com a perda do emprego, mas também com todo o trabalho doméstico que se tem, filhos em casa, às vezes o trabalho, ele retornou presencial, mas as escolas estavam fechadas, então ela teve que se doar um pouco mais dentro daquele contexto, e ainda pensando sobre a questão da própria renda, né? Então, a pandemia fez as mulheres concentrarem no trabalho produtivo, que é o home office, e também no reprodutivo, que é a família estar em casa. Tem um dado do FMI que estima que o PIB global cresceria pelo menos 4% se o trabalho não remunerado ele fosse melhor distribuído. Então, a gente vê aí que, de fato, a importância da gente discutir esse assunto e ver que a mulher, ela ajuda, sim, tem uma forte atuação, gera um impacto forte em relação ao enfrentamento de uma crise, né, de uma crise financeira, ela dá todo esse suporte.
O microfone está desligado, Altamir. Oi, ainda tem 5 minutinhos, se quiser concluir alguma informação, acrescentar. A fala vai ficar, por enquanto, inicialmente nesse contexto. Ok, então, muito bem. Realmente, você fez uma explanação importante, fez o histórico do porquê dessa data, dia 8 de março, que representa um marco, né, no avanço, na briga, na luta das mulheres para conquistar o espaço. E eu tenho até um número, professora, em relação à mulher na participação política. Apesar dela ser 50%, o eleitorado feminino ser maior, mais de 50%, ela ocupa, em média, 10% apenas no Congresso Nacional dos cargos políticos. Entendeu? Então, isso aí precisa mudar realmente, a mulher precisa crescer mais nessa área, até porque muitas decisões políticas afetam diretamente o avanço, né, da participação da mulher no dia a dia de todas as atividades profissionais nesse país. Eu acredito que é o momento, as mulheres estão se organizando melhores ainda, né, estão crescendo e, com certeza, esse número vai mudar, porque, por incrível que pareça, esse número de 10% é muito próximo dos países árabes. E olha que lá a mulher quase não tem direitos. É um absurdo, na verdade. Tá? Parabéns. Eu convido a nossa colega Marcela agora para fazer a sua explanação, a sua abordagem. Obrigada, Altamir. Gratidão, Kessia. Vocês me ouvem bem, né? Tem um barulhinho aqui no fundo. Ótimo. Marcela, eu queria assim, que você explicasse um pouco, né, você deve ter preparado isso, do que é economia solidária. Eu até tenho uma informação que eu fiquei orgulhoso na época, na verdade, foi com a Escola de Formação de Economia Solidária, a Escola Paulo Cid. Acredito que você é uma das fundadoras dessa escola. Então, a gente tem uma caminhada junto a esse processo da economia popular solidária, né? Então, trazendo um pouco, né, fazendo memória a isso que a Kessia traz, eu pego esse gancho, né, desse marco histórico da luta da Organização Popular das Mulheres para os Direitos, e dialogando com a proposta do tema, né, eu quero já parabenizar as companheiras economistas aí, né, na pessoa da Kessia também, gratidão a Tami por nos receber, e saúdo todas as mulheres militantes aí nas trincheiras em prol de trabalho, renda, né, e a sustentabilidade das suas famílias, que vão nos assistir logo em breve. Então, assim, falando desse lugar, que é a organização do movimento popular, né, Economia Popular Solidária, de onde eu milito, eu peço aí a minha bênção das ancestrais que me antecederam nesse tema, porque a gente milita a partir de lutas históricas também, como disse a Kessia, mulheres que me antecederam fizeram esse caminho, né? Então, a economia popular solidária hoje, no Brasil, ela é ainda a microeconomia, ou é a economia, como dizia o professor Possídio, que trabalha nas fissuras do sistema capitalista. A gente ainda é muito invisível, Tamir. Mas a economia popular solidária, por incrível que pareça, nesse momento de crise, né, nesse momento de pandemia, ela conseguiu dar respostas concretas e efetivas e construir redes de apoio, né, às mulheres, porque em paralelo a esse número do crescimento da informalidade, do crescimento do desemprego, a gente também teve crescimento da violência, né, contra a mulher. Esse momento de pandemia trouxe para a gente crescimento alarmante do feminicídio no Brasil, né, e algumas regiões com maior número, inclusive o Centro-Oeste é um dos destaques. Então, a partir da geração de trabalho e renda, as mulheres na economia solidária, que hoje representam no Brasil 43%, Altamir, organizadas em cooperativas, associações e grupos informais, esse é um dado do Instituto de Pesquisa, né, aplicada do IPEA, que traz para a gente em que elas, né, a partir dessa expulsão, porque o sistema capitalista, o sistema, né, do emprego formal, que está em crise, né, a gente tem aí um sistema de trabalho formal em crise, e elas começam a migrar para a organização produtiva justamente para ter tempo de quê? De cuidar dos filhos, de cuidar da casa e buscar qualidade de vida. Então, essas mulheres começam a se organizar a partir dos saberes, né, troca de saberes, inclusive, e constituir associações cooperativas ou grupos informais.
E esses dados é interessante porque o nosso sistema ainda de tabulação ainda é muito frágil para trazer, né? Quanto de impacto de renda a gente tem gerado pela a economia popular solidária? A gente não tem esses números ainda, né? Então, dialogando com a taxa do desemprego, a economia popular solidária tem respondido de maneira concreta a isso que o desemprego tem desencadeado. Né? Então, nasce aí essas organizações de base, né, populares, e que desencadeia o desenvolvimento local, porque é a mulher, né, que faz o bolo de pote, que faz o crochê, que faz a faxina, né, que começou a esmaltaria, que começou o salão de beleza, que começou a atender em domicílio em função das medidas de segurança, né, de saúde em função da pandemia. Então, essa mulher, ela começa a perceber que existe uma oportunidade de ter renda, né, e garantir qualidade de vida e também manter uma rede de apoio. A gente tem várias experiências de mulheres, que nas entregas, porque o que a pandemia também nos trouxe, o nosso potencial no campo da economia popular solidária, da alimentação sem agrotóxico. Então, a gente conseguiu comercializar fortemente os alimentos oriundos da agricultura familiar. Né? E aí, nessa rede, que a gente chama rede de consumo, né, solidária, a gente começou a montar também, dentro essas cestas, né, de alimentos, para fornecer para as famílias que a gente chama, né, de comunidades que sustentam a agricultura familiar, essas redes de apoio. O MST tem uma experiência belíssima com esse tipo de organização. Elas começaram também a colocar mensagens e colocar códigos, tipo assim, olha, se você estiver sofrendo violência doméstica, faz um contato com a gente ou responde nessa cesta aqui. Né? Então, a gente tem experiências em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, com rede feminista, que também tiveram esse insight no Nordeste, que foi muito forte também, uma experiência, inclusive, pontual no Centro-Oeste, em Brasília, também com um sistema de CSA, né, que é a comunidade que sustenta a agricultura, que é um sisteminha que a gente chama, né, em que a comunidade compra direto do agricultor e da agricultora, né, ela vai lá em loco, escolhe o alimento e, eventualmente, ela, quando não pode, a comunidade faz a entrega no delivery, né, entrega no porta a porta. E aí elas começaram a colocar essas mensagens que era para justamente a mulher sentir que ela não estava isolada dentro de casa, sem ter essa rede de apoio, né, para que eventualmente sofresse aí a questão da violência doméstica. E aí, trazendo essa questão da pandemia, a dupla jornada que a Kézia já trouxe, né? Então, nós aí, a Kézia deve ter sofrido também, da gente ter que cuidar, né, da administração do lar, de cuidar das lives, porque as lives bombaram com a gente também nesse período, da gente se preparar, e ao mesmo tempo, da gente não estar ainda acostumada com esse espaço também. Então, para nós, esse momento, né, então, de ter que botar uma roupa, de estar arrumada, de fazer uma maquiagem, isso foi uma inovação para o nosso mercado, inclusive, enquanto economista, e nós estamos aí, né, construindo saberes, estamos aí formando opiniões. Então, imagina para essa mulher que não tinha essa vivência. Então, uma foi essa ruptura, né, de viver para o espaço virtual, as mulheres tiveram que aprender, e aí a gente teve uma coisa muito interessante, que foi o aprendizado em fazer a comercialização através das plataformas virtuais. Nasceu aí o WhatsApp comercial, a gente teve aí, né, acho que vocês devem ter sido contactados com gente, olha, estou vendendo aqui bolo, estou fazendo rede de troca, nasceu vários bazares através dos WhatsApps, a gente foi assim, bombardeado de coisas sendo comercializadas nas plataformas virtuais. E as mulheres acamparam isso. E aí a gente tem falado muito no movimento de economia solidária que a gente tem descoberto as youtubers da economia solidária, que aí divulgam um laço, divulgam um bordado, divulgam uma camiseta, né, com estamparia, as biojoias. Eu estou usando aqui um colar de semente que vem da economia solidária, feito por mulheres. E uma coisa interessante, Altamir e Kézia, quando você compra um produto da economia solidária, você não conta o produto pelo produto. No meu caso, eu comprei um colar de semente de açaí que tem uma história de mulheres, né? Essa semente que ia virar resíduo, né, que ia para o lixo, teoricamente, ela volta para uma cadeia produtiva, ela é beneficiada, e essas mulheres criam essa rede de autoajuda. Então, é uma que colhe a semente, a outra que vai pintar, a outra que vai formar o fio, e ali nascem os saberes, as trocas, a autoajuda. Então, esse é um diferencial das organizações da economia popular solidária. E a gente diz o seguinte, que essa resposta a esse sistema excludente, porque a gente tem um sistema que produz miséria e pobreza, e é um sistema excludente, por exemplo, quando a gente vai dimensionar, né, a questão do crescimento do desemprego, ele afeta quem mais? As mulheres negras de periferia, né? A gente tem um dado aí do IBGE, que a gente tem em torno de 9,2% do nosso índice de desemprego, de 16,45%,
as mulheres negras são as que mais se afetam, né? E aí, se a gente fosse fazer um recorte regional, Altamir, as mulheres caboclas também sofrem, né? Então, a gente tem aí muitas mulheres nossas, as ribeirinhas, que vêm para o contexto urbano, né, com aquela falsa ilusão da capital, e aí cresce a informalidade. A nossa cidade tem aí um crescimento absurdo, né, dessa questão. E tem um detalhe também que afeta a nossa economia, a crise migratória. Nosso país foi invadido pelos migrantes, então a gente tem os migrantes disputando o mercado com os brasileiros, e aí a gente tem essa capacidade da ineficiência da gestão pública para dar respostas concretas, né? Então a gente tem a informalidade que cresce, e a gente tem as políticas públicas, que é de moradia, educação, que são afetadas, porque a gente tem esse crescimento populacional, principalmente aí agora, desencadeada pela crise migratória, né? E agora, com esse cenário de guerra, o que vem para a gente por vir, a gente está aí, né, nessa expectativa angustiante, porque não se sabe o que será o futuro. Então, eu fecho dizendo o seguinte, o que nos alegra, Tamir? É que nós tivemos o ano passado, Kézia, a aprovação, em 18 de janeiro de 2021, da realização da 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Então, nós temos aí, ainda frente a esse governo, a possibilidade de dialogar em quê? Em que nós tenhamos um sistema nacional que faça o mapeamento da implementação das políticas públicas para as mulheres. E dentro desse sistema, são duas coisas que a conferência vai discutir, um fundo nacional de apoio às políticas para as mulheres. E aí a gente tem que fazer as lutas nos territórios, que é o quê? Garantir a questão da renda, né? Porque não adianta essa mulher estar empoderada sem ter trabalho, que foi o dado que a Guedes trouxe para a gente, né? Então, ter essa conferência sendo, né, organizada nos territórios, nos estados, e a gente precisa ocupar esse espaço também para construir, no nosso discurso, na nossa fala, a questão do trabalho e da renda para essas mulheres. A gente precisa dar luz, e aí eu digo no meu campo da economia popular solidária, que 50%, né, do que a gente tem aí, 57% dos empreendimentos, a gente tem agora juventudes, as mulheres e os homens na economia solidária, né? Então, a gente tem uma possibilidade, né? A gente espera aí que os governantes olhem também para que essa política, a gente está aí com as vias de sanção da Política Nacional de Economia Solidária, é uma luta que a gente tem feito a nível nacional, né, a partir do movimento de economia solidária, mas que isso se reverbere para os estados, né? Então, a gente tem estados, tem municípios que já têm uma política estadual ou uma política municipal de economia solidária. Isso pode dar luz garantindo orçamento, né? Para que as feiras populares, que antigamente nós tínhamos muito da economia solidária, elas voltem, e a gente tem experiências, fechando a minha fala no campo da comercialização, que gera renda, e por incrível que pareça, Altamir e Kézia, nesse período pandêmico, as feiras com todas as medidas de segurança, nós temos uma experiência belíssima em 2 lugares, no Ceará e no Rio Grande do Sul, que elas não deixaram de acontecer. Mas eles pensaram a metodologia para manter as medidas sanitárias, mas que a comercialização se mantivesse. Por quê? Porque senão os produtos se perderiam, as colheitas se perderiam, né? São famílias que vivem exclusivamente da agricultura familiar. Então, a gente tem esse, que a gente chama desse arranjo local, que a gente não dá conta de mapear, mas que as pessoas desenvolveram para que garantisse renda e garantisse comida de boa qualidade, sem agrotóxico, né? Na mesa da população. Então, eu peço aí para a gente começar esse debate, né, Altamir? Poxa, parabéns, Marcela, você até me empolga, me deixou até um pouco assim, emocionado, porque realmente eu acompanho de longe e eu tenho certeza do sucesso, do envolvimento, e a gente, o Corecon Amazonas vai encampar, vai lutar junto com você, precisamos ajudar na criação desse fundo, sim, e desenvolver políticas realmente públicas para a mulher, entendeu? É uma coisa assim, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que hoje a mulher que vai trabalhar na casa, seja ela doméstica ou não, ela não tem com quem deixar o seu filho, porque não tem creche no número suficiente. Eu percebo assim, ela vai ganhar um salário e ainda vai pagar desse salário para alguém cuidar do filho dela, entendeu? Então, com essas atividades da própria comunidade, né, nas associações, ela pode gerar renda ao lado, dentro da sua casa, sem precisar sair, sem precisar se expor muito. Isso é muito importante. Parabéns mesmo. Fiquei, assim, muito empolgado, viu? Você também gostou, né, Kessia? O ponto que a Marcela falou, que é importante, é a questão da falta de dados, né? A gente consegue perceber pelo nosso dia a dia, né, o impacto da economia solidária, por convivência com pessoas que fazem parte, mulheres que estão aí nesse contexto do cooperativismo, né, que estão se autoajudando,
produzindo em casa. Percebemos que, de fato, nesse período pandêmico, a mulher, ela se inovou, ela buscou alternativas para manter renda, para manter ali o dia a dia da sua casa, mas nos faltam dados, né? A gente tem essa informação aí por convivência, mas não temos esses dados por meio dos institutos de pesquisa, né, que são tão importantes para evidenciar mais ainda, né, e poder traçar políticas públicas mais eficientes aí para as mulheres que se encontram neste contexto, né, que acima de 50% da população das mulheres, elas estão aí inseridas nesse contexto que o Altamir falou, de lidar com a situação trade-off de eu trabalho fora de casa e pego todo o salário para poder pagar para alguém estar com os meus filhos, ou eu fico em casa, né, abro mão dessa renda para estar ali com ele, e aí eu tenho que buscar uma outra alternativa, e aí a economia solidária vem e, de fato, faz um papel brilhante, que é ajudar essas mulheres. Tem uma coisa que eu vi... Pode falar. Eu queria complementar nessa tua provocação, que é muito interessante. Nós temos uma experiência no Distrito Federal, num lugar chamado Riacho Fundo, em que as mulheres de uma associação de catadoras e catadores de materiais recicláveis, elas têm uma casa, eles não chamam de creche, mas chamam casa de acolhida, onde as mães, elas entre elas fazem um turno da manhã, quem está trabalhando, e quem não está na casa de acolhida com as crianças. Aí elas ficam revezando, umas cuidando dos filhos das outras, para que não tenha esse custo. Então, é tudo compartilhado, energia, alimentação, os brinquedos das crianças e o cuidado com as crianças. Então, elas vão se reinventando para que, de fato, essa qualidade, né, do cuidado com o filho e do trabalho, eles estejam em harmonia. Então, é muito interessante, quando você falou, eu lembrei dessa experiência que eu visualizei, que eu vivenciei no Centro-Oeste, viu? Com você. Muito interessante. Aquilo mesmo, Kézia, que eu também, hoje eu fui desafiado numa entrevista que eu dei, exatamente sobre essa informalidade. Nós não temos dados, gira muito dinheiro realmente na economia informal. Praticamente uma coisa paralela, né? E aí, hoje, os empregos migraram para esse segmento, né? E a gente sabe que é um emprego que você não tem uma estabilidade. E aí foi feito um paralelo sobre o seguinte: nós temos hoje uma taxa de inadimplência muito grande, né? Nos órgãos de controle da defesa do consumidor, no Serasa, e os bancos, os crediários. Então, essas pessoas que estão na informalidade, de uma certa forma, eles estão trabalhando para se alimentar, para comer, na verdade. Então, eles não vão sentir necessidade de fazer pagamento de dívidas comerciais por conta desse trabalho, às vezes, que é uma coisa insegura, temporário, na maioria das vezes. Agora, não. Um projeto desse que a Marcela tem, as pessoas já podem pensar diferente. São cooperativas que têm que ser formalizadas. Esse é o grande desafio, Marcela. É formalização das cooperativas, é mostrar para as pessoas, né, que é importante esse trabalho, que hoje nós temos até crédito para essas cooperativas. E aí desenvolver, formar, é o desafio que a gente tem. Acredito que o Corecon Amazonas já esteve participando dessa atividade e acredito que a gente continua também. É uma luta que nós vamos ter e, de certa forma, a geração de emprego nesse período de crise é muito complicado mesmo, entendeu? Então, a gente tem que desenvolver outras potencialidades. Nós temos vários artistas informais aí, artesãs, né, que têm, assim, brilhantes ideias, têm capacidade de produzir do lixo o luxo, na verdade, entendeu? Você mesmo deu o exemplo do caroço do açaí, que seria um lixo, iria para as lixeiras, e ele está sendo usado com um produto de artesanato que está enfeitando e embelezando a mulher. Isso mesmo, Altamir, é interessante no que você fala, né? Nós o Corecon, nós o Cofecon, né, eu acho que o presidente Lacerda tem aberto espaço dentro da gente, tem o GT dentro do Cofecon,
de responsabilidade social, hoje coordenado pela conselheira Terezinha, lá do Piauí, que tem estimulado, né, o COFECON está, inclusive, agora com um prêmio chamado Paul Singer, de boas práticas, que vai selecionar, né, grupos aí produtivos, né, de economia popular solidária. Então, é um marco para nós, enquanto COFECON, enquanto, né, CORECON também, de estimular para que esse mapeamento e essas inscrições também aconteçam. E um detalhe, é esse campo que a Kézia traz, né, assim, eu me vi há alguns 10 anos atrás, praticamente fazendo carreira solo, assim, pouquíssimos colegas, né, atuando nesse campo da economia solidária. A gente tem muito sociólogo, muito filósofo, né, mas quando a gente vai falar, Altamir, de viabilidade econômica, meu querido, aí tem que ser economista. E aí a gente começou a desconstruir, para facilitar a compreensão desses trabalhadores e trabalhadoras, a gente falar da sustentabilidade econômica, e não há viabilidade, mas há sustentabilidade para ficar mais fácil a compreensão. E é um desafio para nós, Altamir e Kézia, aí eu coloco para quem nos assiste aí no nosso campo da economia, é que nós precisamos trabalhar, como dizia o nosso amado Paulo Freire, através da educação popular. A gente precisa trazer uma leitura, uma releitura dessas terminologias que são academicistas, tecnocratas, de uma maneira que o trabalhador e a trabalhadora e da informalidade tenham acesso. Ou seja, trabalhar com cores, trabalhar com desenho, foi o que me desafiou, enquanto economista, para explicar o que era, né, dentro do nosso campo da economia popular solidária. A gente não fala do lucro, mas a gente fala de sobra, a gente não fala aí dessa questão do salário, mas do retorno financeiro, da remuneração, e de trabalhar um princípio importantíssimo para esses tempos, que é dos vínculos da solidariedade. E isso é que faz o diferencial da nossa ação, né? Nós, brasileiros, a gente tem uma matriz da solidariedade muito forte. Então, trabalhar isso, e nós aqui, amazônidas, né, Altamir, isso vem do nosso berço, dos puxiruns, dos mutirões, isso é a nossa cara. Então, a gente precisa resgatar elementos que a gente já viveu, já aprendeu, e precisa retomar, né? Então, esse momento de pandemia, eu acho que traz um momento muito oportuno para esse campo da tecnologia e da inovação, de pensar fora do quadradinho do que está posto, o que a gente pode inovar. E isso que a Kézia traz é muito importante. Nós, de fato, imagina, hein, Altamir, se a gente tem aí os corecões estaduais trabalhando campanhas de mapeamento no território, no bairro, na comunidade. Onde estão esses grupos de economia solidária? O que fazem? E é um campo de atuação, eu volto a insistir, de nós economistas. A gente precisa ocupar mais esse espaço, né? E nós, mulheres, principalmente, porque eu digo assim que a transformação é feminina, viu, Altamir? Então, a gente tem um espaço de trabalho muito positivo na economia solidária, principalmente para as mulheres. Perfeito, você lançou um desafio para nós, viu, Kézia? Nós temos esse desafio de trabalhar conjunto com os outros corecões, de a gente fazer esse mapeamento realmente, entendeu? Acho que é um grande projeto, que isso pode ser tema de uma política nacional para desenvolver e fomentar isso. Precisamos dessas ações para diminuir, atenuar mais as dificuldades das pessoas. A Marcela falou, de fato, é muito oportuno sobre a questão de fazer esses mapeamentos, e a gente, enquanto sistema, a gente consegue fazer esses mapeamentos, né? E o economista, ele tem um papel ali muito importante dentro desse contexto da economia solidária, né? Analisar, identificar esses cenários, analisar esses números, ajudar essas pessoas a entender ali o contexto que elas estão, né, transformar aquela linguagem científica, acadêmica, o economês, para uma linguagem mais próxima da população, que é uma das falhas que eu vejo, assim, nosso ponto economista, às vezes, né, é de fato ficar falando muito termos técnicos, que a gente sabe que isso está distante de boa parte da população, esses termos científicos, né, e a gente pode ajudá-los, né, a gente pode contribuir muito para a vida dessas pessoas. Então, se a gente, de fato, se unir enquanto sistema, a gente pode aí ter forças, né, até para a gente levar adiante solicitações de políticas públicas mais eficientes, mais eficazes para essa população que está dentro do nosso contexto. A gente não pode fechar os olhos para isso. Bem, eu sei que vocês devem conhecer um termo que está sendo muito usado hoje, o ESG, né?
que é exatamente a gente pensando na sustentabilidade empresarial, ampliando as perspectivas de análise de negócio para além das métricas financeiras, ou seja, as empresas hoje estão preocupadas com a sustentabilidade, o meio ambiente e a governança, na verdade, entendeu? E isso tudo se encaixa nesse perfil, entendeu? Eu acho que a gente pode tentar fazer uma consideração final, você e a Marcela, né, para a gente finalizar esse encontro, que para mim foi muito, assim, foi acima da minha expectativa, na verdade, entendeu? Eu sei que o tempo de 1 hora não é muito, a gente tem muita coisa para mostrar, para falar, mas foi muito bom. E daqui já anotei algumas coisas que eu vou trazer, vou discutir com o nosso presidente Marcos, nosso presidente Marcos Evangelista, né, do Corecon Amazonas, para a gente cair em campo nisso, tá? Foi lançado esse desafio do mapeamento, a gente vai trabalhar isso, e eu tenho certeza que a gente vai somar e vai ajudar muito na economia solidária e também nesse momento de dificuldade que estamos passando, tanto no final, eu creio que nós já estamos no fim dessa pandemia, mas começou uma crise, uma guerra que não tem sentido nenhum, no mundo moderno que a gente vive, não tem sentido uma guerra nesse momento, onde o mundo todo globalizado gera dificuldade para todos. Na verdade, isso tem que acabar o mais rápido possível. Eu espero que a diplomacia funcione e o mundo possa ter paz novamente, tá? Eu gostaria que você, fizesse as considerações, né, e depois a Marcela. Bom, quero agradecer novamente o convite. O desafio foi lançado pela Marcela e a gente vai correr atrás disso, de fazer esses mapeamentos. A gente vai conversar melhor sobre isso. Eu acho que dá para a gente pensar alguma coisa a nível sistema, COFECON, Corecon, né? Às vezes criar um próprio formulário e passar isso para todos os conselhos. Gostei muito, né, de estar aqui com vocês hoje, sobretudo o Dia das Mulheres, discutindo um tema que é bastante importante. A gente precisa falar, sim, do papel da mulher na sociedade. E finalizo com uma frase de Cora Coralina, né, que fala: eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Eu comecei a minha fala falando e a gente consegue perceber que ao longo dessa caminhada, muitas mulheres, elas removeram as pedras e plantaram flores nesse caminho. E a gente continua ainda removendo essas pedras e plantando flores para as próximas gerações. Então, um feliz Dia das Mulheres aí a todas as mulheres que têm um papel importante na sociedade, atuando aí em casa, nas empresas, de forma geral, contribuindo para o processo de crescimento e desenvolvimento do nosso país. Marcela? Também quero agradecer o convite, a Altamira, em nome do Corecon, o presidente Marcos Evangelista, a minha satisfação de reencontrar a Kézia, que ainda que seja virtualmente, né, a Kézia já me deu um presente também de participar de uma banca super bacana, lá com os alunos dela na graduação, e me sinto assim, muito feliz. Eu acho que o COFECON e o Corecon estão num tempo muito emblemático, Altamira e Kézia, né, de estar mais próximo desses temas sociais inquietantes e problemáticos, que é justamente aí a questão da informalidade e dessa economia em paralelo, que é a economia popular solidária. Dito isso, eu quero trazer assim para quem vai nos assistir, né, eu também faço parte de um campo da igreja, né, vinculado à CNBB, a Caritas Brasileira atua há 41 anos com a economia popular solidária no Brasil, e nós estamos aí, este ano, trabalhando, Altamira e Kézia, a construção de um projeto popular para o Brasil. Então, nós vamos trabalhar em todo o território brasileiro, escutando as comunidades, pensando o que pode ser um projeto popular para o Brasil. E o desdobramento da construção desse projeto é apresentar os presidenciáveis dessa proposta. Então, a gente vai fazer uma escuta capilar para que a gente consiga, a gente conta com o Corecon e com o COFECON, né, o Corecon Amazonas, principalmente, para fazer esse trabalho de mobilização
nós precisamos dar a nossa voz para esse projeto popular. O que a gente pensa enquanto matriz econômica para o Brasil, nesse sistema que está fadado? O que a gente espera de uma mudança econômica nessa matriz econômica, né? E dito isso, são eixos, terra, teto e trabalho. Dentro do eixo trabalho, a gente está discutindo o fortalecimento da política de economia popular solidária, é um tema que a gente vai trazer, dialogando também que esse ano é um ano eleitoral, então nós precisamos também provocar, né, nós vamos ter aí novos governantes, então o que a gente vai trazer, eu acho que é um desafio que eu coloco também, Altani, nós precisamos dizer o que nós queremos para os nossos estados, porque precisa acampar olhando para o desemprego, para a informalidade, para os jovens que não têm oportunidade de trabalho, o que a gente pode pensar de reinvenção de propósito? Então acho que a gente precisa também começar a dialogar para dentro do nosso campo uma incidência nesses projetos e planos de governo, é uma sugestão que eu trago, né, da gente começar a pensar também isso. E eu fecho dizendo o seguinte, esse ano o Papa Francisco, desde 2020, ele provocou em pensarmos o realmar a economia, pensar um novo modelo de economia para o mundo, né? Então, aí, vários economistas, cientistas foram convidados para dialogar a respeito desse realmado, pensar, por quê? Porque a gente está vivendo aí essa era do consumo e do descarte excessivo, né? Saturado, que está esvaziando, esgotando o nosso planeta. Então, o que a gente pode pensar a partir do nosso lugar de realmar, de reinventar, de refazer um caminho que seja nessa harmonia homem e meio ambiente, né, numa sociedade do bem viver. Então, eu desafio você que nos assiste a pensar, pesquisa aí, né, o que o Papa Francisco está falando aí dentro do realmar a economia, da economia de Francisco Clara. E eu fecho dizendo o seguinte, né, que faz escuro, mas a gente canta, porque a gente é muito ousado e criativo. Então, viva aí Thiago de Mello nos inspirando nesse chão amazônico a resistir, a persistir e a profetizar um novo Brasil que a gente sonha. Obrigada, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, Marcela, você consegue me deixar assim, muito assim, ansioso, com a vontade de somar nesse seu trabalho, nesse seu esforço, nesse seu trabalho. Eu quero agradecer a Kessia, a você, Marcela, e a todos que contribuíram para esse evento, né? Foi um evento que teve um pouco de problema, mas que nós conseguimos dar conta dele, e eu tenho certeza que as duas outras palestras nos outros 2 dias que vai seguir, esse evento vai ser maravilhoso e vai ser tão bom quanto esse nosso, tá? Quero agradecer mesmo, foi lançado o desafio, Corecon Amazonas vai encampar esse trabalho junto com os Corecons do Brasil afora, tá? Que essa tem essa missão também de somar, de a gente bolar realmente esse protocolo onde a gente pode fazer essa pesquisa e fazer levantamento de dados. Eu quero deixar aqui o meu parabéns a todas as mulheres e louvar o trabalho que elas desenvolvem e os desafios que elas enfrentam, e elas são guerreiras e vão continuar vencendo e superando todos esses obstáculos. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Éder. Muito obrigado, Éder. Obrigada, viu, gente? Muito obrigado, de verdade, pela apresentação, tá bom? Foi incrível.